Boa noite, irmãos. Estamos aqui para mais um culto e eu gostaria de agradecer a Deus por este momento, pela vida de cada irmão que se encontra aqui presente. E agora também nós vamos ver o Ministério de Comunicações. Começa agora mais uma edição do É Notícia na Pires. E veja agora as principais informações da nossa igreja. Coro feminino. Dia 3 de fevereiro, às 15 horas, o coro está convocado para ensaio para cantar à noite. Trazer a partitura do grande coro da União Feminina. CBB. Dos dias 25 a 29 de janeiro, será realizada a 93ª Assembleia da Convenção Batista Brasileira. Oremos por todos os irmãos que participarão do evento e pelas decisões que ali serão tomadas. Que seja um momento edificante para os batistas brasileiros. EBD. Se você quer conhecer melhor os princípios que regem nossa igreja, precisa participar das nossas aulas da Escola Bíblica Dominical. Todos os domingos, às 9 horas. Nos meses de janeiro e fevereiro, estaremos estudando sobre os princípios e doutrinas batistas. Você é nosso convidado. Culto infantil. O Departamento Infantil informa que, neste mês de janeiro, as atividades do culto infantil estarão de recesso, retornando no primeiro domingo de fevereiro. A Mulher Cristã em Ação da Pires convida a todos para a conferência de aniversário dos seus 53 anos, a realizar-se nos dias 1, 2 e 3 de fevereiro, no Templo da Pires. Sexta e sábado, às 20 horas. Domingo, manhã e noite. Preletoras: Morgana Contaife, Ruth Melo Salgado e Fátima Lima Garcia. Essa semana não deixe de ligar e parabenizar nossos irmãos que estão completando mais um aniversário. Que Deus abençoe a todos nesse dia especial. Informações de atividades em nossa igreja, acesse www.pibsobradinho.org.br ou ligue 3591-6960. Venha, participe!
Peço aos irmãos que se ponham de pé. Vamos fazer a leitura bíblica que se encontra no telão. Mas o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Hebreus 10, 38, 39. Vamos orar, irmãos. Pai, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos por este momento, Pai, qual nós estamos aqui, Senhor, para prestar culto ao teu nome, Senhor, que é santo. Nós te entronizamos, Senhor, nós te bendizemos, porque tu és digno, Senhor. Ó Pai, aceita a nossa vida, Senhor, aceita nosso louvor diante da tua face, ó Pai. Que nossas vidas possam ser agradáveis a ti, Senhor. Que nós possamos, de fato, buscar a fazer a sua vontade, Senhor. Ó meu Deus, usa-nos, Senhor, para que sua palavra seja aplicada, Senhor, através de nossas vidas para este mundo, Senhor, que precisa da tua luz, Senhor, que precisa da verdadeira paz que vem de ti. Assim eu oro, Senhor, e agradeço em nome de Jesus. Amém, Pai. Irmãos, ainda de pé, nós vamos cantar ao nosso Senhor. Nós vamos começar cantando uma música que expressa esse nosso desejo de louvar a Deus. Que esse seja um desejo verdadeiro, que seja uma expressão verdadeira daquilo que se passa no nosso coração. O desejo de louvar ao nosso Deus, porque é Ele quem domina sobre toda a terra, sobre todas as criaturas, é Ele quem nos fez. E por isso, nessa noite, nós nos colocamos aqui, com os nossos corações abertos, para louvar ao Senhor. Quero louvar-te. Sempre mais e mais quero louvar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, quero amar-te, sempre mais e mais quero amar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero amar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero servir-te, sempre mais e mais quero servir-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero servir-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti.
motivos pelo qual nós nos colocamos diante do Senhor em louvor e adoração, porque nós sabemos que Deus cuida de nós, porque nós sabemos que o nosso Pai é um Pai amoroso, um Pai cuidadoso, e que nele nós podemos descansar. Nele, apesar das situações adversas que venham na nossa vida, nós podemos seguramente dizer que eu descanso no poder de Deus. E é isso que nós vamos cantar nesse momento com o hino 330, descansando no poder de Deus. Apesar da diferença da letra aqui e que a gente tinha aqui, nós sabemos que podemos descansar no poder de Deus, não é verdade? E nós vamos continuar cantando ao Senhor. Nós vamos cantar para Ele nesse momento, nos lembrando de que o nosso Deus, Ele é um Deus de promessas, Ele é um Deus que não mente, um Deus que não é homem para mentir, um Deus que sempre cumpre aquilo que Ele nos diz. Deus de promessas. Os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, nunca
Deus nunca muda, que Ele nunca nos abandona. Você que nos visita, eu quero pedir para que você permaneça de pé por mais um instante. Você que não é membro da igreja está conosco nessa noite. Os irmãos que estiverem próximos, por favor, cumprimentem com o abraço da igreja. Nossa igreja diz: sejam bem-vindos em nome de Jesus. Sejam todos muito bem-vindos, sintam-se bem no nosso meio e voltem sempre, né? O lugar onde você senta está reservado para você nos próximos domingos. Fique à vontade para estar sempre conosco. E eu quero convidar aqui na frente os nossos aniversariantes da semana. E eu tenho aqui no boletim, então, o nome do Bruno, que faz aniversário hoje. Vem para cá, Bruno. Amanhã, a irmã Miriam. No dia 23, a Alexandra. E no dia 26, o Dirley, dos nossos aniversariantes. Aqueles que estão aqui. Se você faz aniversário nessa semana e não tem o seu nome, pode vir também. Nós queremos orar, agradecendo a Deus por mais esse ano de vida. Não sei se temos alguém que gostaria de agradecer uma bênção ao Senhor, que quer vir à frente. Tá certo. Daniel e Claudiane vão viajar para a convenção, vão fazer um turismo, depois vão sair de férias, puro luxo. Agradecem ao Senhor pela oportunidade. Aniversário de casamento. Nós vamos orar com sua cabeça. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Pai, agradecemos porque a cada dia as tuas misericórdias se renovam. E é por isso, Pai, que nós não somos consumidos. É por isso que o Senhor cuida de nós com tanto amor, porque o Senhor é um Deus misericordioso. E é só por isso que nós podemos estar aqui nesse momento, agradecendo a Deus, agradecendo ao Senhor as vitórias que esses irmãos têm alcançado. Alguns que completam aniversário essa semana, Pai, completam mais um ano de vida. Pai, dê a eles saúde e ainda muitos anos de vida para que sejam vividos na presença do Senhor. Que nós, como igreja, sejamos usados pelo Senhor para abençoar a vida deles. Que essa caminhada com o Senhor possa ainda ser longa e muito produtiva. Pai, agradecemos também pelo aniversário de casamento. Agradecemos, Pai, porque o Senhor tem cuidado desse casal ao longo da sua vida conjugal e pedimos que o Senhor continue abençoando. Pai, conceda cada vez mais amor, compreensão e que essa família seja cada vez mais abençoada pelo Senhor. Agradecemos, Pai, pelo privilégio da viagem, pelo privilégio do descanso, das férias, Pai, e tantas bênçãos outras que o Senhor tem nos concedido. Obrigado, Jesus. Obrigado, porque sem Ti nós nada podemos fazer e reconhecemos isso. É no nome de Jesus que nós oramos, agradecidos. Amém. Amém. Vocês podem ir para os seus lugares, mas podem sentar. Agora é a participação musical com o Alex. Deus prometeu um dia, lá no Velho Testamento, que Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida. Ele é Emmanuel, Ele é Deus conosco. Sobre todo nome, Emmanuel, Emmanuel,
conosco eternamente, Emanuel. Em tuas mãos tu tens os reis da terra, força e paz estão na tua lei. Não há outro semelhante a ti, Senhor, só tu és o soberano Rei. Derrubou para sempre os poderosos e a vitória concedeu a nós. O universo reconhece o teu amor, estremece por ouvir tua voz. Emanuel, Emanuel, nome sobre todo nome, Emanuel, 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 Deus conosco eternamente, Emanuel. Tu és Deus de todas as vitórias, nos compraste pelo teu poder. O teu povo não tem medo de lutar, pois contigo sempre vai vencer. Ao Senhor pertence toda a glória, contra ti, ó Deus, quem há de ser? Nossas vidas te entregamos em da paz, para seguir somente o teu querer. Oh, 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 oh. Emanuel, Emanuel, nome sobre todo nome, Emanuel, nome sobre todo nome, Emanuel. Amém. O nome do nosso Deus é sobre todo nome. Eu te convido a ficar de pé. Nós vamos cantar o hino 338. Nossa fé, Jesus contemplará.
Ainda de pé, nós faremos então a leitura de Hebreus, capítulo 11, dos versos 1 e 3 e também o versículo 6. E quem vai nos dirigir nessa leitura será o Alex. Boa noite, irmão. Leamos. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardeador dos que o buscam. Nesse momento eu estarei entoando mais uma mensagem musical. Essa música que eu vou cantar agora, ela é uma oração. Então, se você concordar com a letra, ore comigo, ore junto comigo nesse cântico. Em cada dia, Senhor, te buscar, cada momento, seu nome louvar, meu pensamento cativo levar. Ó Cristo, pra ti. Em cada dia, Senhor, te buscar, cada momento, teu nome louvar. Meu pensamento cativo levar, tudo, ó Cristo, pra ti. A minha vida e tudo que sou é teu, Senhor, eu te dou. Tudo que tenho, talentos e bens são teus, Senhor, tu os tens. Cada palavra que eu venha dizer, todas as coisas que eu possa fazer, sejam repletas de glória ao teu ser. Tudo
Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, Senhor, que Tu és um Deus bondoso, um Deus que tem cuidado de nós em todos os minutos, Senhor Deus, da nossa vida. Nós te somos gratos, Senhor Deus, por tudo. Nós pedimos nesse momento, ó Pai, que através da palavra que nós iremos ouvir, também nós possamos ser tocados, Senhor Deus. Que a Tua palavra possa produzir em nós, Senhor Deus, uma diferença, Senhor Deus, possa nos fazer crescer, ó Pai, possa nos instruir, possa nos edificar, ó Pai. Que nós possamos sair daqui, Senhor Deus, cheios do Teu Espírito Santo, porque cantamos, Senhor Deus, porque ouvimos a Tua palavra, porque amamos, Senhor Deus, uns aos outros e a Ti. Ó Pai, usa agora o Teu servo Mateus, que estará trazendo essa mensagem poderosa, ó Pai. Fala através do Seu servo, que ele seja usado pelo Teu Espírito Santo e possa falar, Senhor Deus, com liberdade. Abençoa também os corações que estão aqui presentes. Que a mensagem que será pregada, ó Pai, possa entrar em seus corações e possa produzir bênção, Senhor Deus, diferença, salvação. É a oração que nós te fazemos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Nós vamos, nessa noite, dar sequência à série de estudos que temos feito sobre a necessidade de sermos exemplo. Desde o primeiro final de semana desse mês de janeiro, nós temos refletido sobre o tema Valorizando a Juventude. E nós, ao longo desse mês, temos descoberto que a valorização ela precisa ser uma via de mão dupla, onde eu me abro para valorizar, e aquele que quer ser valorizado precisa tomar uma postura exemplar. E nós então temos passado por algumas características, alguns itens que precisamos cuidar nas nossas vidas, itens estes que são recomendados por Paulo a Timóteo, em 1 Timóteo 4, versículo 12, quando ele escreve o seguinte: ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Nós já refletimos aqui sobre a fala, sobre o trato, sobre o amor, sobre o espírito, e hoje nós vamos pensar sobre fé. E eu imagino que esse seja talvez um dos temas mais desafiadores para falar, por se tratar de um tema tão corriqueiro e que todos nós, de alguma forma, pensamos já em entender bastante. Falar de fé é mexer com os nossos pré-conceitos, é mexer com algumas convicções que nós vamos adquirindo ao longo da vida e que muitas vezes encontram-se equivocadas quando são colocadas diante da palavra de Deus. Por isso, meu desafio é para que você esteja com o seu coração aberto, mente aberta, para que o Senhor possa falar com você, assim como falou comigo enquanto preparava esse estudo. Mas antes de nós seguirmos, eu queria fazer a você uma pergunta, e você não precisa me responder, você guarde a resposta com você e vá ruminando essa resposta ao longo da nossa conversa. Você se considera uma pessoa de fé? Você, olhando para a sua vida, para a forma como você se relaciona com as pessoas, com Deus, você se acha uma pessoa de fé? Guarde essa resposta e nós vamos conversar sobre ela ao longo da mensagem. Jesus, ao longo do seu ministério,
por diversos momentos, ele se mostra preocupado com a questão da fé dos seus seguidores, com a fé dos discípulos, a fé da multidão que o acompanhava. Não é incomum nós acharmos no texto bíblico Jesus repreendendo os discípulos e as outras pessoas por causa da sua pouca fé. Quando Jesus ensina ao povo que eles não deveriam estar, por exemplo, preocupados com as coisas materiais, com o que eles haveriam de ter para comer ou vestir, ele diz o seguinte, lá em Mateus 6, 29 e 33. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Aqui ele falando dos lírios do campo. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que o que vamos comer, o que vamos beber ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Jesus repreende os discípulos dizendo, por que é que vocês estão ansiosos com essas coisas? Com o que vocês vão comer, vestir, vão ter? Vocês só estão assim porque a fé de vocês é muito pequena. Não estejam ansiosos, busquem em primeiro lugar o reino de Deus. O resto virá. As coisas que você precisa, Deus concederá. Num outro momento, os discípulos e Jesus estavam num barco. Surge então uma tempestade. Diz o texto que Jesus dormia um sono pesado. E os discípulos estavam morrendo de medo, achando que as ondas iam partir o barco, que eles iam naufragar. Diz o texto que eles acordam então Jesus, desesperados. E no meio da tempestade, quando eles acordam Jesus, eles escutam a seguinte resposta, a seguinte repreensão de Jesus. Mateus 8, 26. Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou, repreendeu os ventos e o mar e fez completa bonança. No outro episódio, os discípulos estavam novamente no barco. E quando dessa vez Jesus não estava, uma outra tempestade os acomete enquanto atravessavam o mar. Jesus vai ao encontro deles, andando sobre as águas. Depois de quase morrerem de susto e achar que se tratava de um fantasma, os discípulos percebem então que era Jesus. E quando percebem que era Jesus, Pedro então diz para Jesus, Jesus, se é o Senhor, me deixa ir andar com o Senhor na água, me deixa andar sobre as águas também. Pedro então sai do barco e vai ao encontro de Jesus, e diz o texto que ele andava sobre as águas até o momento em que ele ficou com medo. As ondas o amedrontaram, ele ficou com medo, ele começou a afundar, ele grita por socorro e ele escuta a resposta de Jesus. Imediatamente Jesus estendeu a mão, o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Pedro estava andando sobre as águas, e quando ele começa a afundar, Jesus diz para ele, homem de pequena fé, por que é que você afundou? Num outro episódio, os discípulos também atravessando o mar, quanta turbulência nesse mar, e então os discípulos percebem que haviam esquecido de levar o pão. Os discípulos perceberam que tinham esquecido de levar o pão, e aí eles começam a conversar sobre isso e discutir sobre aquele assunto, e diz o texto que quando Jesus percebeu sobre o que é que eles estavam conversando, Jesus diz para eles, homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si sobre não terem pão? Ainda não compreendem? Não se lembram dos 5 pães e dos 5.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Num outro episódio, os discípulos perguntam a Jesus, eles tinham tentado expulsar os demônios de um jovem, de um rapaz, e eles não conseguiram. Jesus então precisa resolver a situação, ele liberta aquele jovem, e aí os discípulos vão perguntar a Jesus, por que é que a gente não conseguiu? Por que é que nós não conseguimos expulsar o demônio, Jesus? E aí Jesus diz para eles, por causa da vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda,
direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mateus 17, versículo 20. Os discípulos parece que começam a entender a importância dessa tal de fé. E lá em Lucas 17, versículo 5, eles dizem a Jesus: Senhor, acrescenta-nos a fé. Por diversas vezes Jesus curava as pessoas, e ele atribuía aquela cura à fé daquelas pessoas. Alguns homens trouxeram um paralítico para Jesus, e o texto de Mateus 9, de 2 a 3, vai dizer: alguns homens trouxeram um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: tenha bom ânimo, filho, seus pecados estão perdoados. Aquele homem foi curado pela fé daqueles que o levaram. Mateus 9, 20 a 22, uma outra cura, uma mulher que há 12 anos sofria de hemorragia. Diz o texto que ela já tinha gastado tudo que tinha com médicos e nada resolvia. Então aquela mulher pensa o seguinte: eu vou correr atrás de Jesus, porque se eu conseguir pelo menos tocar na veste dele, eu tenho certeza que vou ser curado. E aquela mulher se espreme na multidão para chegar a Jesus, e ela consegue tocar na barra da roupa de Jesus. A multidão toda cercando Jesus para naquele lugar, e Jesus pergunta: quem foi que me tocou? Porque eu senti que de mim saiu poder. Os discípulos pensam, mas Jesus, tem tanta gente aqui, está todo mundo te tocando. Mas Jesus sabia que alguém especial o havia tocado. E o texto diz então que naquele momento, aquela mulher foi curada só de tocar na barra de Jesus. E o próprio Jesus vira para aquela mulher e diz: ânimo, filha, a sua fé a curou. E desde aquele instante aquela mulher ficou curada. O texto também nos mostra quando 2 cegos saem correndo atrás de Jesus: filho de Davi, tem misericórdia de nós. Diz o texto que Jesus então para, e Jesus pergunta para aqueles homens: vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Eles responderam: sim, Senhor. E ele, tocando nos olhos deles, disse: que lhes seja feito segundo a fé que vocês têm. Que seja feito segundo a fé que vocês têm. E aqueles 2 homens passaram a enxergar. Mateus 9, 27 a 29. E nós poderíamos passar a noite toda aqui olhando para outros exemplos, onde a fé transformou a realidade. Mas afinal de contas, o que é fé? O que é isso? O que é fé? Será que fé é quando eu acredito que meu time vai ser campeão brasileiro? Será que eu tenho fé quando eu acho que a política vai melhorar? Quando eu confio que alguém pode fazer alguma coisa por mim? É isso que é fé? De acordo com os textos que nós lemos, querido, fé é aquilo que te faz crer no sustento divino, no cuidado de Deus, não tendo espaço para ansiedade na sua vida, não tendo espaço para dúvida. Isso é fé. Fé é aquilo que te faz confiar que mesmo na pior das tempestades, o barco não vai afundar. Fé é aquilo que te faz crer que com Jesus você pode até fazer o impossível, como andar sobre as águas. Fé é aquilo que não te permite esquecer de todas as maravilhas que Deus já fez na sua vida e voltar a duvidar dele. Jesus teve que dizer para os discípulos: vocês já esqueceram de tudo que eu fiz? Fé é aquilo que te dá autoridade sobre o mundo espiritual. Autoridade espiritual é fruto de fé, porque não vem de nós, vem do Senhor. Fé é aquilo que te permite experimentar a cura miraculosa que Deus tem para a sua vida. É só através da fé que nós podemos experimentar uma vida dessas. É só através da fé que você pode dizer honestamente que você não se preocupa com amanhã, porque Deus cuida de você. E que você não teme nada, porque nada é páreo para o nosso Deus. O texto de Hebreus nos ensina, lá no capítulo 11, verso de 1 a 3, nós já lemos aqui hoje. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho.
Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Lá atrás, o autor do livro de Hebreus já dizia, é pela fé que você vai crer que Deus criou o universo. E aí a gente tem tanta gente aí querendo provar por A mais B que Deus criou, para que tanta prova? O texto bíblico nos diz que é pela fé que nós cremos. É pela fé que você crê, ou deveria crer. Agostinho, quando fala sobre a fé, ele disse o seguinte: ter fé é assinar uma folha em branco e deixar que Deus nela escreva o que quiser. Ter fé é acreditar naquilo que você não vê. A recompensa por essa fé é ver aquilo o que você acredita. Uma vida de fé é quando você assina aquela folha em branco e fala: Senhor, está aqui, ó, o que o Senhor colocar nesse papel eu estou de acordo. E não o contrário, como nós fazemos. Quando a gente pensa numa manifestação de fé, o que é? O que está na televisão? Declara que Deus vai te dar isso, ordena que Deus vai te conceder aquilo. E aí você escreve o contrato, entrega para Deus, assina, porque eu estou determinando. Não é isso que é fé. Fé é você assinar a folha sem saber o que está escrito ali, na certeza de que Ele tem o melhor para você. E a essa altura, eu imagino que muitas pessoas que no começo da mensagem se consideraram pessoas de fé, estejam aí se perguntando: será que algum dia eu tive fé? Será que algum dia isso passou perto de mim? E eu digo isso porque enquanto eu preparava o estudo, eu me perguntava a mesma coisa. Porque diante de uma realidade tão desafiadora, não dá para você não questionar aquilo que você tem vivido. Só que a coisa vai ficando mais difícil quando no texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, a Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Mateus, a situação só está piorando, porque primeiro você me mostra que eu não tenho fé. Depois você me diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas a esperança do texto é que se ele diz aqui que sem fé é impossível agradar a Deus, é porque é possível. É porque você pode ter essa fé. Nós podemos perseguir, buscar ter esse tipo de fé, porque só assim nós vamos agradar ao Senhor. E talvez você esteja aí pensando: ah, Mateus, eu tenho fé, mas eu tenho pouca. Ter fé eu tenho, mas numa escala menor. E eu sinceramente me pergunto se é isso que Jesus quer dizer quando Ele fala para os discípulos que eles tinham pouca fé. Será que Jesus está querendo dizer para eles que a fé deles era pouca, eles precisavam comprar um pouco mais de fé? Porque quando eu olho para Jesus dizendo: olha, se a fé de vocês fosse do tamanho de um grão de mostarda, que por sinal tem um tamanho desprezível, mínimo, vocês moveriam uma montanha, diriam para ela: sai daqui e vá para lá, e ela iria? Na minha humilde opinião, Jesus não está dizendo para eles que você pode ter uma fé pequena, uma fé grande, mas está dizendo para eles: olha, vocês não têm fé nenhuma, nem isso aqui. Porque se vocês tivessem, vocês teriam esse tipo de autoridade. E aí não se trata de colocar uma fita métrica na fé. Não é isso que Jesus está dizendo. Ele não está querendo pôr na balança. Não se trata de pôr a fé na balança e ver quantos gramas. Mas trata-se de colocar aquilo que você considera fé no microscópio e analisar lá na estrutura mais básica, lá no nível molecular, e ver se de fato aquilo é fé. Ver se aquele pozinho branco, se aquilo é açúcar refinado, se é sal, se é outro tipo de substância ilícita. Porque não é pelo que parece, é pelo que é. Então, não adianta ter aparência de fé. Você precisa olhar se aquilo de fato é fé. O Charles Spurgeon, ele disse o seguinte: não é a quantidade da sua fé que o salvará. Uma gota de água é tão verdadeira quanto água como um oceano inteiro. Não é a quantidade da água que faz ela ser água.
Você pode ter uma gota, você pode ter um oceano, é água. A fé precisa ser medida pela qualidade dela, não pela quantidade que você acha que tem. Porque eu acho tão difícil você ter uma fé pequena. Concorda? É incoerente. Porque se é pequena, não é fé. Se eu duvido, em algum momento, não é fé. Ou há, ou não há. E aí, surge no texto bíblico, uma figura que me chamou muito a atenção, que foi a figura de um centurião. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 7. Evangelho de Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 1. Eu peço licença para ler na NVI. E se você quiser, você pode acompanhar a leitura que eu farei. Se você preferir, ao invés de acompanhar na sua Bíblia, fique à vontade. Mas ouça com atenção o texto. Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava o servo de um centurião, doente e quase à morte, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: esse homem merece que lhes faça isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles. Já estava perto da casa, quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Mas dize uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando, eu digo a um: vá, e ele vai, a outro: venha, e ele vem. Digo ao meu servo: faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele, e voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Amém. O texto bíblico fala então desse centurião, um centurião romano. O centurião, ele era um oficial do exército romano, um homem que era responsável por aproximadamente 100 soldados. Ele tinha então o seu, eu não sei a expressão nossa aqui, seria um batalhão. Ele tinha um grupo de soldados que serviam para ele, de 100 soldados, e ele era então um homem importante. Aquele homem simbolizava a opressão romana. O povo de Israel vivia sob jugo romano, eram oprimidos por aquelas pessoas, e aquele homem simbolizava tudo isso. As tropas romanas eram odiadas pelos judeus, eram representantes dos colonizadores, eram aqueles adoradores de outros deuses. O simples fato desse centurião se relacionar tão bem com os judeus já é espanto. Quanto mais ele se preocupar com um servo, provavelmente devia ser judeu. E diz o texto que ele se preocupou com aquele servo que estava à morte, e diz que ele gostava muito dele. E então ele envia alguns dos anciãos dos judeus para que falassem com Jesus. E eles chegam para Jesus e falam: Jesus, tem um camarada ali, um centurião, ele é muito gente boa, ele gosta do nosso povo, ele construiu a nossa sinagoga, o servo dele está morrendo, ele queria que o senhor fosse lá para curar, o senhor precisa ir, ele merece. Essa é a expressão colocada no texto. E aí diz o texto que Jesus consente. Jesus então sai para ir com eles, e quando eles estavam então ao encontro, quando estavam perto da casa, ele envia alguns amigos seus, pessoais, que dizem para Jesus: Jesus, olha, ele mandou o seguinte recado: não vem não se incomode,
porque eu não me acho digno de receber o Senhor na minha casa. Mas faz o seguinte, diga só uma palavra, que eu sei que meu servo vai ser curado. O Senhor só precisa dizer. O Senhor só precisa dizer e ele vai ser curado. Eu sou soldado romano, eu sei como funcionam essas coisas. Eu estou acostumado a mandar nos meus homens, e toda vez que eu mando, eles obedecem. Se o Senhor mandar, se o Senhor der a palavra, o meu servo vai ser curado. E aí naquele momento, então, Jesus vira para todas aquelas pessoas que o cercavam e disse, olha, nem em Jerusalém, nem na central religiosa desse nosso país, lá no lugar onde todo mundo acha que é santo, nem lá, eu encontrei uma fé deste tamanho. Jesus, como o texto diz, ele fica maravilhado com aquele homem. Ele ficou completamente surpreendido com a reação daquele centurião. Esse centurião, ele foi exemplo de fé. E ele continua sendo exemplo de fé hoje para você, para mim. E a primeira coisa que eu vejo aqui no exemplo desse centurião é que no momento da angústia, ele foi direto para a pessoa que ele sabia que podia resolver. Ele foi a Jesus. Diante do problema enfrentado, ele foi em busca de Cristo. Ele foi atrás da única pessoa que poderia resolver o seu problema. Quantas vezes nós, no momento de aflição, nós saímos correndo atrás de qualquer pessoa que possa nos ajudar. A gente tenta fazer de tudo. Nós usamos das nossas habilidades, o nosso dinheiro, o nosso carisma, nosso charme, a nossa habilidade de convencer as pessoas. A gente tenta qualquer coisa para resolver um problema. E aí quando tudo falha, aí eu falo, não, então agora deixa eu confiar nos médicos, nos bombeiros, nos policiais, no juiz, no político. Eu preciso achar alguém com poder que vai me ajudar. E aí quando tudo mais dá errado, aí nós nos lembramos de Jesus. E aí eu vou para Jesus, porque eu falei, Jesus, já tentei tudo. Nada deu certo. Não é assim? E o pior é que a gente ainda diz assim, mas eu faço isso porque eu não quero incomodar Deus com coisa pequena. Falsidade nossa. Nós fazemos isso porque no fundo do coração nós não confiamos em Deus. Não confiamos que Ele pode fazer. E aí quando eu vejo alguém dizendo, eu vou orar para Deus resolver esse problema. Eu já contei daquela máquina que estava estragada, que nós oramos e a máquina voltou a funcionar. E eu fico olhando para esse episódio hoje, eu penso, gente, talvez se tivesse alguém olhando aquilo ia rir de mim. Eu falei, esse menino é doido, a máquina está estragada, ele vai orar. Deus vai vir aqui puxar o fiozinho. Pois ele estava lá consertando. E na sua vida vai ser assim, se você souber a quem recorrer. Agora, enquanto você ficar tentando fazer do seu jeitinho, nós não estamos dando exemplo de fé a ninguém. Martin Luther King disse o seguinte, eu não vou colocar a base de minha fé em bugigangas e invenções. Com um jovem, com grande parte de minha vida ainda pela frente, eu decidi bem cedo dar a minha vida por algo absoluto e eterno. Não para estes pequenos deuses que estão por aí hoje e amanhã se vão, mas para Deus, que é o mesmo ontem, hoje e sempre. Onde é que você tem colocado sua confiança? Deus é o primeiro número ali no seu contato de emergência? É para Ele que você recorre? Se você quiser ser uma pessoa exemplo na fé, precisa recorrer sempre em primeiro lugar ao Senhor. A segunda lição que eu tiro da vida desse centurião é que ele foi exemplo na fé porque ele reconheceu que ele não era digno de nada. Diz o texto que aquele oficial romano nem foi ter com Jesus, pediu para alguém falar com Jesus. Você sabe o que é ser um centurião romano, no império oprimido, onde você controla 100 homens? Ele poderia falar com Jesus a hora que ele quisesse. Ele só precisava estralar os dedos e dizer, tragam ele aqui. Porque ele tinha, pelo menos na cabeça de qualquer humano, seria assim. E talvez ele achasse, como muitos de nós achamos hoje, que ia chegar lá com toda a pompa. Eu sou centurião. Eu construí a sinagoga. Eu coloquei a pedra lá da fundação da igreja.
Mas diz o texto que aquele homem não tinha nem coragem de se chegar a Jesus, e ele pediu para que outras pessoas fossem falar com Jesus por ele. Porque ele reconheceu que, apesar da autoridade que ele tinha no trabalho dele, como soldado, diante de Jesus ele não era nada. E nós precisamos aprender muito sobre humildade com esse homem, com esse centurião. Com um homem que nem era religioso, que não tinha qualquer berço. Ele nos ensina que a nossa posição social não tem valor diante de Deus. E que isso só leva à arrogância. Quantas vezes eu já vi pessoas se justificarem dizendo: ah, mas eu sou crente há tantos anos, eu nasci nessa igreja, ou eu dou dízimo nessa igreja, e olha que eu nem vivi tantos anos assim. Nós vamos arrumando uma forma de gabaritar, de nos gabaritarmos diante de Deus, de validar aquilo que eu quero dizer, aquilo que eu quero pedir. Nós vamos a Jesus com a nossa arrogância, achando que nós temos algum valor e por isso Ele precisa nos atender. E isso é o cúmulo da arrogância. Hoje, enquanto eu voltava para casa, eu passei em frente a uma igreja e a banda estava ensaiando, e eles estavam ensaiando aquela música que dizia: restitui, eu quero de volta o que é meu. Querido, o que a gente tem feito com Jesus? Jesus virou imposto de renda agora para eu pedir restituição. Eu digo para Jesus que Ele tem que me restituir. Aquele centurião não teve coragem nem de chegar diante de Jesus. E nós nos achamos tão bons que queremos que Deus nos restitua. Diz o texto que mesmo Jesus convencido, Jesus estava indo. Ele falou: não, eu vou. Pela bondade dele, ele estava indo. E eu acho interessante é que aqueles líderes dos judeus que vão conversar com Jesus tentam justificar e realmente dar valor para o centurião. Eles falam: olha, ele merece o que o Senhor vai fazer por ele. Ele construiu nossa sinagoga. Dá um jeitinho aí na agenda. Ele merece. E aí aquele centurião envia os amigos dele e fala: Jesus, nem vem. Eu não mereço não. Eu não mereço. Precisamos aprender a humildade daquele centurião. E aí, é claro que hoje nós sabemos que eu posso me achegar a Deus. Sabemos que o Senhor diz: olha, vem como você está. Deus quer que você vá até Ele. O problema é que nós começamos a confundir a bondade de Deus em nos receber com o fato de eu ter ou achar que tenho mérito para ir. Compreende a confusão? Deus, na sua bondade, Ele diz: olha, você do jeito que você está, venha. Venha. Venha que eu vou fazer o trabalho. Mas aí eu, na minha arrogância, eu digo: está vendo? Deus me chamou. Ele me deu a oportunidade. Nós confundimos bondade com valor e transformamos isso em arrogância. Você não merece nada. Portanto, vá para Deus com humildade. Essa é a postura que nós temos que ter diante do Senhor. Filipenses diz o seguinte: a verdadeira fé não busca tanto manipular a Deus para que faça a nossa vontade, quanto busca nos posicionar para que façamos a sua vontade. O John Piper disse o seguinte: orar com fé não significa que tudo o que pedimos acontecerá. Significa que confiamos que Deus nos escutará e ajudará da melhor forma. Essa é uma postura de humildade. É quando eu vou para o Senhor, eu recorro a Ele, porque é nele em quem eu confio, mas eu vou, meu Deus, com humildade. Eu digo: Senhor, me ajuda. Apesar de não merecer, eu confio no Senhor. Esse é o exemplo de fé que o centurião dá. E o terceiro e último exemplo que eu tiro do centurião é que ele reconheceu a autoridade e o poder de Jesus. O centurião, ele tinha um entendimento impressionante da autoridade e do poder de Jesus. E ele pensa consigo, ele fala: se eu, que sou militar, eu dou ordens e os meus subalternos têm que cumprir, quanto mais Jesus. E quando ele diz isso, ele reconhece, ele diz o seguinte: eu sei que o Senhor domina sobre tudo, sobre todas as coisas, sobre a vida, sobre a morte, sobre a saúde, sobre a doença. Ele reconhece que não há nada que esteja acima de Jesus, e que Jesus tem poder sobre aquela situação.
E olha que ele nem estava do lado de Jesus. E aí eu me lembro do texto que nós lemos lá atrás, quando Jesus repreende os discípulos, porque eles estavam duvidando, Jesus fala para eles: mas vocês já me viram multiplicar o pão quantas vezes? Já me viram fazer isso, aquilo e aquilo? E vocês ainda duvidam. Esse homem não estava seguindo Jesus, ele não viu Jesus acalmar a tempestade, ele talvez não tenha visto Jesus multiplicar os pães, entretanto ele confia plenamente em Jesus. E ele sabe, Jesus vai resolver o meu problema, porque ele tem todo o poder, ele tem toda a autoridade. Percebe o quanto nós somos incrédulos? Quantas vezes você já testemunhou o que Deus tem feito na sua vida, e você continua duvidando? Quantas vezes? O exercício da autoridade e da fé deve estar sempre concentrado em Jesus, e não em qualquer outra pessoa, instituição, nem na igreja. A autoridade e o poder são exclusivos de Jesus. Agostinho disse o seguinte: se não podes entender, crê para que entendas. A fé precede, o intelecto segue. Se você não consegue entender, creia. Precisamos crer no poder de Deus, na autoridade dele. E muitas das vezes o que tem te impedido de ter fé é porque você, no fundo, ainda não acreditou, ainda não confiou no poder e na autoridade de Deus. David Livingstone, um missionário, ele nasceu na Escócia em 1813. Ele conheceu a Cristo quando ele tinha 20 anos, em 1833. Ele foi para a faculdade de medicina. E diz a história dele que na faculdade ele sentiu o chamado missionário. Ele terminou o curso, se tornou um bom profissional, e então decidiu seguir para a África. Ele entendeu que Deus tinha um chamado para ele na África. E ali ele passou pelas maiores provações da vida. E um desses episódios se passou quando ele havia saído numa missão para evangelizar uma tribo canibal no centro da África. Quando ele chegou na tribo, diz o relato que milhares de guerreiros da tribo, que era uma tribo canibal, vieram ao encontro dele com lanças e arcos e flechas e prontos para matá-lo. E eles vieram ao encontro daquele missionário, e quando ele se deparou com a situação, quando ele viu onde ele estava, diz que ele orou ao Senhor, pediu ao Senhor que o protegesse, e ele continuou andando, ele não recuou. Ele continuou andando em direção ao povo, e as pessoas vindo correndo atrás dele, ele só. Quando ele chegou então diante daquelas pessoas, o relato diz que, sem entender nada, aqueles guerreiros começaram a abrir passagem para ele. E eles começaram a abrir caminho para que ele passasse. E ele passava entre os guerreiros, e todos eles com as suas armas baixas. E ele foi andando até que ele chegou no líder, que estava lá no fundo. Quando ele chegou para o líder, ele disse o seguinte: olha, eu vim aqui anunciar uma verdade para você e para toda a sua tribo. A verdade sobre um Deus que criou você, seus guerreiros e tudo que há no mundo. Diz o relato que, sem se opor, o líder da tribo cedeu, permitiu que ele ficasse, permitiu que ele pregasse o evangelho. E diz que alguns dias depois, toda a tribo havia se rendido a Jesus. E aí, depois de um tempo trabalhando com eles, ele criou coragem e perguntou: o que aconteceu naquele dia em que eu cheguei aqui? Que até hoje eu não entendi. Vocês vieram correndo para cima de mim, prontos para me matar, o que aconteceu? E aí o chefe da tribo disse para ele, em outras palavras, é claro, mas você acha que a gente é doido? Você acha que nós iríamos levantar a mão contra você, com aquele exército que te acompanhava? Quando nós vimos os guerreiros que estavam do seu lado, nós não tínhamos escolha a não ser abrir passagem. E aquele homem estava sozinho. Livingstone estava sozinho porque ninguém mais tinha coragem de ir numa tribo canibal. Ninguém queria saber daquela tribo. O Senhor colocou os anjos ao lado daquele homem.
E foram eles que abriram passagem para que ele evangelizasse aquela tribo. Você acha que o que você tem que enfrentar é grande, é difícil? Ele estava diante de uma tribo com sede de sangue, que queria matá-lo. Mas Livingstone só foi capaz de fazer aquilo porque ele foi um homem de fé. Senão ele não faria. O texto de Hebreus, no capítulo 11, depois que o autor cita uma lista, uma série de homens e mulheres que foram exemplos na fé, lá no versículo 32 ele diz o seguinte, acompanhe minha leitura. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta seus mortos. E aí ele vai dizendo também de algumas dificuldades que esses homens enfrentaram. Uns foram torturados e recusaram ser libertos para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos em pele de ovelhas, de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. O que é pregado lá fora é que vida de fé é vida de vitória e só de vitória. Mas deixe-me te dizer uma coisa, vida de fé é vida de vitória, mas é vida de desafio, é vida de provação. O texto fala de homens que fizeram maravilhas, e fecharam boca de leão, e ressuscitaram mortos, e isso e aquilo, mas outros que foram cerrados ao meio, outros que foram perseguidos, apedrejados, humilhados. Ao longo da história, muitos homens e mulheres têm visto o impossível de Deus se realizar em suas vidas, e isso através da fé. Por causa da fé, muitos têm pagado o preço da perseguição, da zombaria, da humilhação, mas eles foram capazes de superar tudo, porque foram pessoas de fé. Pessoas que sabiam a quem recorrer no momento da dificuldade. Pessoas que sabiam que não mereciam nada. Pessoas que confiaram no poder e na autoridade de Deus. E aí o texto de Hebreus vai dizer que o mundo nem era digno desses homens. Que valor! Já pensou no valor desses homens para o Senhor? A ponto da Bíblia dizer que o mundo não foi digno deles? Eles são a prova de que a fé não é somente esperar pelas bênçãos, mas é também aceitar aquilo que vier em confiança no Senhor. Sejam coisas boas, sejam coisas ruins, sejam dificuldades. Spurgeon disse o seguinte: nenhuma flor veste tão adoravelmente um azul como aquelas que crescem ao pé das montanhas geladas. Nenhuma estrela cintila tão brilhantemente quanto aquelas que reluzem no céu polar. Não há água tão saborosa e doce como a que salta no meio da areia do deserto. Nenhuma fé é tão preciosa como a que vive e triunfa na adversidade. A fé provada traz experiência. Não há nada mais valoroso do que a fé que brota em meio às adversidades, em meio às dificuldades. Você acha que sua vida é difícil demais? Tenha mais fé. Busque fé no Senhor. Porque não há dificuldade que justifique você perder a sua fé, a sua confiança no Senhor. E aí eu volto a me lembrar daquele centurião, um homem que ninguém dava nada por ele, pecador, miserável, e que admirou Jesus por causa da fé. E aí eu te pergunto, qual tem sido a reação de Jesus ao olhar para você?
Qual tem sido a reação de Jesus ao analisar a sua fé? Será que Jesus tem dito: olha, poucas pessoas eu tenho visto com uma fé como essa? Ou eu nunca vi ninguém com uma fé como essa? Ou será que Jesus tem olhado para nós com olhos entristecidos e dizendo: por que a fé tão pequena? Homem de pouca fé, mulher de pouca fé. Qual tem sido a reação de Jesus a seu respeito? Porque são as únicas opções. Ou nós temos fé, ou nós temos falhado nisso e precisamos trabalhar nisso nas nossas vidas. Eu queria convidar os meninos da banda aqui, que nós vamos tocar uma música. E eu quero que você curve sua cabeça, que você feche seus olhos. Se você conhece a canção, você pode até cantar comigo, senão só se preocupa em ouvir e em refletir sobre a sua vida. Faça um esforço, não durma. Não fique distraído, não fique olhando para quem está passando do lado. De verdade, feche seus olhos e pense só em você. No seu relacionamento com Deus, na sua vida de fé. Enquanto nós cantamos essa canção. Posso clamar, pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé, não há muralhas ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre. Tenho a luz em mim. Posso mudar, pela fé posso alcançar, pela fé posso viver, pela fé, não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre. Tenho a luz em mim.
espero que você tenha olhado para dentro. E eu não sei o que foi que você viu, mas eu quero te convidar a ficar de pé. E nós vamos orar ao Senhor, nós vamos colocar diante dEle aquilo que nós percebemos aqui nessa noite. Vamos colocar diante do nosso Deus as nossas vidas. E se você chegou à conclusão de que você tem passado longe de uma vida de fé, é sempre hora de corrigir. Às vezes nós usamos como desculpa para não fazer as coisas para o Senhor, porque a gente não está pronto. Te contar um segredo, pronto você não vai estar. Mas hoje é dia de melhorar. Hoje é dia de progredir. Vamos orar. Pai, nós queremos ter uma fé como a daquele centurião. Pai, uma fé como daquele homem que, mesmo conhecendo o Senhor tão pouco, colocou o Senhor em primeiro lugar, reconheceu que Ele não era ninguém e que confiou plenamente no poder do Senhor. Oh Jesus, dá-nos o privilégio de desenvolvermos esse tipo de fé nas nossas vidas, porque é isso que o Senhor quer de nós, é isso que o Senhor espera de nós. E nós nos colocamos humildemente diante do Senhor. Eu particularmente quero reconhecer, e eu creio que o meu irmão aqui também quer reconhecer, que nós temos falhado tanto em relação à fé. Mas nós queremos crescer, nós queremos melhorar. E nós queremos ver nas nossas vidas esse tipo de fé crescendo. Nós queremos que o Senhor um dia possa olhar para as nossas vidas e se alegrar e se maravilhar com o que tem acontecido em nós, assim como o Senhor se maravilhou com aquele centurião. Oh Jesus, obrigado pela Tua graça, obrigado pelo Teu amor, obrigado porque na Tua grande bondade o Senhor não leva em conta as nossas falhas. E é só por isso que nesse momento nós podemos agradecer na certeza de que o Senhor ouve a nossa oração, de que o Senhor nos ama e de que há de conceder a nós a determinação, a força e a capacidade de termos essa fé. Uma fé que mova qualquer circunstância das nossas vidas. E sempre confiantes de que tudo que vier será o melhor porque vem do Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Querido, nós vamos encerrar esse culto cantando. Nós vamos cantar o hino 357. O segredo do viver. E nós aprendemos aqui que o segredo do viver é confiar em Cristo, porque Ele jamais vai falhar. Eu te convido a cantar isso alegre, feliz, porque nós sabemos que o Senhor, Ele é o alvo da nossa esperança e Ele jamais vai falhar conosco. O segredo do viver. Quando me cercar o mal, ao
agradecemos ao Senhor pelo culto dessa noite. Agradecemos porque o Senhor esteve entre nós. Agradecemos porque o Senhor falou aos nossos corações. E pedimos que o Senhor nos dê, Pai, nos dê da Tua sabedoria, que essa semana seja diferente. Pai, que os ensinamentos que aprendemos aqui, que não fiquem nesse templo, mas que sigam conosco para o nosso dia a dia, para a nossa vida, trabalho, estudo, para a nossa rotina. Que nós sejamos verdadeiros exemplos na fé. É a oração que nós fazemos, agradecidos por tudo, no nome santo de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Desejo a todos uma boa noite, um bom descanso e uma semana abençoada e guiada pelo Senhor. Nós vamos, ao som dos instrumentos, curvar nossas cabeças e, em oração silenciosa, encerraremos então o culto dessa noite.